E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouco sobre embeddings. E para falar sobre esse tópico, eu estou aqui com um chatbot que foi desenvolvido com Flowrise, utilizando a infraestrutura da OpenAI, tá? Todas essas linhas que estão ligadas a essa caixa aqui são departamentos da empresa. Eu vou puxar uma aqui para ficar fácil a compreensão. Veja que ele sai daqui. Aqui tem explicação do departamento comercial. Esse aqui é um projeto que essa empresa vende produtos no exterior. Aqui tem a caixa da OpenAI, aonde eu posso mostrar aqui que ele utilizou, deixa eu clicar para abrir os outros modelos, embedding 3 large, 3 small ou embedding ADA002. Para esse modelo, para esse projeto em questão, foi usado o embedding ADA002. Eu tenho uma caixa aqui de cache do Redis, um Postgres Vector que vai ficar armazenado os dados no formato de vetor e tem uma caixa de texto onde eu tenho toda a base de dados referente a esse setor, tá? Uma vez que eu faço a descrição desse departamento com todo o material que o cliente precisa, o modelo da OpenAI vai transformar essa informação em embeddings, em dados numéricos e vai armazenar aqui. Tenho aqui também um software que eu consigo visualizar a maneira sobre o qual esses dados estão armazenados aqui. Se eu puxar um pouco para cá, ó, tem aqui departamento comercial, departamento financeiro, departamento pós-vendas. Aqui tem algumas explicações. O fato é que quando eu puxo um pouquinho para cá, ele me diz que os metadados da linha tal até a linha tal estão aqui sobre embeds aqui, uma numeração enorme, tá? Veja que é muita coisa aqui, gente. Muita coisa mesmo. Porém, é importante saber que essa é a maneira que o computador vai conseguir interpretar a questão semântica, né? Quando a gente faz uma consulta ao sistema. Eu estou aqui com um material de uma faculdade dos Estados Unidos. Deixa eu abrir aqui. O material que eu retirei aqui do Carnegie Mellon University. É uma faculdade de ciência da computação lá nos Estados Unidos. Aqui eu tenho um modelo em 3D. Se eu passar o mouse aqui, veja que ele modifica a maneira que a gente consegue mostrar isso. Para a gente entender um pouco como funciona aquela numeração de embeddings, estou aqui com o material da faculdade que eu falei para vocês, aonde temos aqui um gráfico estilo plano cartesiano, onde aqui a linha vertical está aqui demonstrado como idade e a linha horizontal como gênero, tá? Então, assim, a explicação do masculino, feminino, homem, mulher, garoto, garota, foi representado aqui, aonde mais próximo do eixo zero aqui, na linha de gênero, temos o homem ou garoto, e um pouco mais afastado desse ponto em questão está a mulher ou garota. Nessa linha vertical da idade, temos o garoto um pouco mais próximo aqui do eixo e o homem um pouco mais acima, como uma representação que a idade do homem é mais elevada com relação ao garoto, e da mesma maneira mulher e garota. Então, de uma maneira bem simples, a gente consegue visualizar, tá? Que se a gente for transportar esses dados aqui como uma espécie de plano cartesiano para um sistema de referência de coordenadas, teríamos aqui 1 e 7, a questão homem, ou seja, 1 para gênero e 7 para idade, 1 e 7, mulher 9 e 7, aqui, mulher 7 para idade e 9 para gênero, e com essa mesma lógica temos aqui a representação de boy e girl, tá? É basicamente isso daqui.
Quando eu trago um pouco mais para baixo, aqui foi feito essa mesma explicação que eu falei na caixa de cima, só que foi posta aqui a questão de outras palavras, infantil, avô, adulto, mulher, e foi colocado aqui no gráfico do gênero, idade, boy está mais à esquerda, mulher mais à direita, adulto mais acima na questão do gráfico de idade, e infantil um pouco mais abaixo aqui, ficando aqui no meio. Grandfather aqui, avô um pouco acima na linha de idade aqui de homem, né? Seria a questão do avô. Se fosse grandmother, seria mais ou menos nessa linha aqui. Então a gente consegue já olhar de novo o gráfico de coordenadas, aonde cada uma palavra dessa vai se posicionando aqui nesse plano cartesiano, digamos assim. Tenho aqui agora um outro gráfico, aonde foi posto mais uma descrição relacionada a essas mesmas características, só que agora no sentido de reino, reinado, onde temos aqui ainda a linha de idade subindo, a linha de gênero para cá, e foi colocado mais uma outra linha aqui, que é a questão do reino, onde a gente faz com que esse gráfico ele saia do plano 2D, já entre no plano 3D, e a gente consegue visualizar isso aqui como se fosse uma espécie de cubo, tá? Então, assim, nessa face, digamos assim, desse cubo, temos aqui a mesma representação. Boy aqui, boy um pouco mais abaixo, homem um pouco mais em cima, mulher mais em cima, garota mais embaixo. E aí temos aqui Queen, King, aonde seria rei e rainha, que fica numa porção mais elevada, porém o Queen tá mais aqui na posição feminina, o rei um pouco mais à direita na posição masculina, e aqui um pouco mais abaixo, o príncipe, na mesma linha aqui do rei, que é o do gênero masculino, tá? Se a gente for olhar nessa porção mais à direita, como se fosse uma face, temos aqui com a idade mais elevada o homem e rei, com a idade mais, mais jovial, digamos assim, o boy e o príncipe, mais à direita, essa face um pouco mais à esquerda, mulher, rainha, garota e princesa. Eu tenho aqui a, tenho aqui um material, como se fosse um 3D. Tá vendo? Quando eu giro aqui, eu consigo movimentar aquele cubo que eu estava mostrando na forma de foto, aonde eu coloquei aqui boy, tá um pouco mais à esquerda, garota aqui à direita, aí eu puxei aqui, ó, tá vendo? Mulher aqui mais à direita, homem aqui mais à esquerda, aí aqui atrás rei, rainha. Veja que se a gente for observar a questão das faces, da posição no cubo, eles ficam dispostos em algum lugar. E é basicamente isso que esse material dessa faculdade tenta demonstrar. Se eu puxo um pouco mais abaixo, aqui ele me dá aquela mesma representação de coordenadas aqui do reinado, né? Entre rainha, rei, por aí vai, a posição deles. Então aqui ele já tem uma posição a mais, porque a gente conseguiu criar um objeto no formato de cubo. Então temos a linha vertical, horizontal, e mais essa outra, que seria um pouco mais na diagonal, que cria um objeto 3D. E a questão é a seguinte: de acordo com que mais e mais palavras vão entrando num banco de dados, mais e mais dimensões são construídas. Deixa eu puxar um pouco mais abaixo, aonde ele consegue mostrar que essa numeração que eu tenho aqui, por exemplo, nesse banco de dados, tem esse conjunto de índices de vetores aqui bem grandes, como eu tive a oportunidade de mostrar. Vou puxar um pouco mais, veja. Uma representação bem grande de números. Basicamente, seria isso daqui, ó. E se a gente evoluir um pouco mais essa análise, a gente consegue ver que a partir de um ponto de referência X e calculando do ponto até cada posição, a gente começa a ter aquela numeração. Tá vendo? E se eu puxar um pouco mais abaixo aqui, com mais palavras, a partir de um ponto de referência, postado uma linha entre o ponto de referência até a palavra, a gente começa a ter essa representação matemática.
Uma pergunta que eu sempre me fiz quando eu comecei a estudar sobre isso, eu acredito que muitas pessoas podem ser que esteja tendo: como que determinado modelo de embedding consegue atribuir a compreensão semântica de uma palavra para que ele possa colocar uma palavra em determinado ponto? Isso eu cheguei na informação de que está no modelo de treinamento. Então, vamos supor que exista 2 modelos de treinamento. E vamos colocar de uma maneira fácil que o modelo de treinamento A é um modelo que foi feito com poucos parâmetros e um computador mais simples. E o segundo modelo foi feito com um computador muito mais poderoso. Por exemplo, como que eu posso mostrar aqui, se eu passo o mouse aqui em cima, por exemplo, ali, ó, eu tenho King, Queen, Princess, Elizabeth, Anne, Monarch, e por aí vai. Ou se eu clico aqui em Teenage, temos Young, Adolescente, Teen, Teenager, Teens, Adult. Veja que são palavras assim que possuem uma correlação dentro de um espaço multidimensional, tá? Então, a disposição dessas palavras ou frases nesse campo dimensional, onde temos, repito, essa representação de palavras, e quando eu passo o mouse em cima, ele consegue trazer para mim outras referências de palavras que estão em uma determinada relação, tem a ver com o modelo computacional, tá? Que, voltando aqui para o meu Flowrise, onde eu mostro aqui o embedding ADA002, que digamos seria o mais simples da OpenAI, eu posso também utilizar esse banco de vetor que está armazenando informações, e eu poderia utilizar o embedding 3 Large, tá? Como já diz, é um modelo muito superior ao ADA, certo? Que por sua vez, esses dados vão ficar armazenados dentro do banco de vetor como uma numeração, só que em função que, digamos, eu escolho um modelo computacional mais poderoso para o embedding, ele vai ter mais pontos de conexão de uma palavra. Então, se de repente eu tenho, vamos supor, uma frase ou uma palavra que tem um sentido semântico com poucos pontos, quando esse bot, esse sistema de inteligência artificial está sendo utilizado, pode ser que, ao ser consultado uma resposta, chegando no ponto aonde esses dados estão armazenados, pelo fato de que o modelo não foi tão bem treinado, ele pode trazer a resposta não tão bem elaborada. Diferente de que um poder diferente que um modelo computacional que tem diversos pontos e conhecimento da compreensão semântica de uma determinada palavra ou sentença, quando a gente faz uma pergunta diferente ou a gente faz diversas perguntas distintas em função de um assunto em questão, o sistema de inteligência artificial, ele vai ter a capacidade melhor de compreender aquilo e trazer uma resposta muito mais assertiva. Então, uma vez que eu já pude mostrar para vocês uma referência multidimensional de pontos e coordenadas de palavras, também eu já falei que essa compreensão semântica, onde a gente posta cada palavra em um determinado lugar e a correlação dela com outras palavras, tem a ver com o modelo de treinamento, fica um pouco mais fácil quando a gente vem em um modelo desenvolvido tanto pelo Flowrise ou qualquer outra plataforma LLM, visualizar uma representação como essa, entender que existe um banco de dados, existe um modelo de treinamento que quebrou os dados de palavras que foi posto em um documento, isso foi transformado em dados para ser utilizado quando uma pergunta que seja feita para o agente sobre o assunto que está disposto aqui dentro dessa caixa de instrução, que ele explica basicamente quando
que esse banco de dados vai ser consultado, então aqui tem toda uma explicação para que eu possa facilitar a vida desse bot. E com isso eu consigo ter diversos departamentos subdivididos aqui, fazendo com que esse sistema ele possa ter a compreensão. Eu venho aqui, faço um exemplo. Então, como está em inglês, eu faço a pergunta de um item, por exemplo. Tiger Woods seria o modelo de um item. Ele me disse que sim. Aí ele traz explicação sobre informações gerais desse produto, que é um piso. Então, assim, ele me respondeu que sim, né? Explica qual é o tipo de madeira, o preço e outras informações técnicas sobre o produto. Se eu começar a dialogar com esse sistema aqui, ele vai ter a capacidade de ir no banco de dados e trazer para mim mais informações. Se eu mostrar para você, esse aqui é o Langfuse, é um sistema que trabalha como uma espécie de auditor sobre o que está acontecendo. Se eu clicar aqui, você pode ver que essa foi a minha pergunta, né? Se ele tem isso daqui. E ele me disse que ele invocou o banco de dados departamento comercial, tá? Que se você visualizar aqui, tem o departamento comercial, ele chamou para esse banco de dados. E assim funciona, mais ou menos, assim, meio que por alto, esse sistema de inteligência artificial, tá? Onde os embeddings é a base que esse assistente vai conseguir chegar nessas informações. Eu acredito que para uma explicação breve sobre os embeddings, esse vídeo está ok. E eu estarei fazendo mais vídeos práticos de sistemas de inteligência artificial utilizado nos comércios, tá? Aqui nesse canal você verá vídeos de diversos exemplos de modelo de comércio, como farmácias, supermercados, e por aí vai. É importante salientar que se você quiser ter uma ideia como seria um modelo de inteligência artificial trabalhando para você no departamento de vendas ou qualquer outro departamento, você pode fazer um comentário no vídeo, deixar uma sugestão, que será uma ideia para que eu possa estar desenvolvendo e estar mostrando para você ter uma ideia se um projeto assim possa te ajudar aí no seu dia a dia ou não. Tá ok? Um abraço, até mais.